Algumas almas carregam um peso invisível. Não é tristeza. Não é cansaço. É como se o mundo ao redor estivesse fora de sintonia. E só elas percebessem. Você já sentiu como se fosse diferente, mesmo tentando ser igual? Como se existisse um chamado, silencioso, mas constante, que só você pudesse ouvir? Mas então, por que tudo parece tão confuso? Porque se Deus te escolheu, sua vida parece uma batalha? Talvez seja justamente por isso. Porque ser escolhido, antes de tudo, é ser testado, ser separado, é ser lapidado, enquanto o mundo inteiro dorme. Imagine um campo vasto, seco e silencioso. Milhares caminham por ele. Todos seguem na mesma direção. A poeira cobre seus pés, mas ninguém parece notar. São passos automatizados. Olhos fixos no chão. Pessoas que vivem, mas não sentem. Que respiram, mas não escutam a alma. No meio dessa multidão, há alguém que para. Olha em volta. O coração dispara. Sente que aquele caminho, tão seguro, tão comum, não foi feito para ele. Esse alguém é você. Mas ninguém te avisou que perceber o invisível tem um preço. Ninguém contou que ouvir a voz de Deus em um mundo barulhento te faria parecer louco. E por isso, desde cedo, tudo em você começou a ser atacado. A sua sensibilidade, a sua fé, o seu senso de justiça. Você questionava o que era aceito sem pensar. Você sentia o que ninguém ousava admitir. Você enxergava rachaduras em lugares que pareciam perfeitos, e isso incomodava, porque o mundo tolera o errado, mas rejeita quem aponta a verdade com os olhos. Mas então, começou a se sentir estranho. Começou a pensar, será que tem algo errado comigo? Quando, na verdade, era exatamente o contrário. Você era diferente, porque já estava marcado. O escolhido é aquele que não se encaixa. E esse desconforto constante é o primeiro sinal. Porque Deus não escolhe os que estão acomodados. Ele chama os inquietos, os que sentem fome de algo que ainda não sabem nomear. Você foi atraído por perguntas que ninguém mais fazia. Por um vazio que nenhuma resposta humana preenche. Por um clamor interno que nem mesmo a religião conseguia calar. Lembra daquele momento em que você chorou sem entender por quê? Daquele sonho que parecia mais real que a própria realidade? Ou daquela vez que você disse, não sei explicar, só sinto? Pois é, isso não é coincidência. É código divino, é linguagem do alto. Mas tem um detalhe. Quem é escolhido, é escondido. Você achava que o silêncio de Deus era abandono? Não era. Era treinamento. Era blindagem. Enquanto outros brilhavam, você era mantido no anonimato. Enquanto outros recebiam aplausos, você ganhava cicatrizes. Enquanto outros estavam sendo celebrados, você era moldado no secreto. Parece injusto, mas não é, porque o escolhido não é preparado para o palco. Ele é forjado para a guerra. E sabe o que é mais curioso? O escolhido nunca se sente pronto, porque a missão dele é maior que ele mesmo. E Deus sabe disso. Por isso, ele não te escolheu pelo que você já é, mas por quem você vai se tornar. Você já percebeu como certas pessoas parecem carregar uma luz, mesmo em meio à escuridão? Mas não uma luz que brilha no palco. É uma luz discreta, quase escondida. Uma luz que incomoda quem vive nas sombras. O escolhido não precisa falar nada. Sua presença já denuncia o invisível. E isso assusta. Desde criança, talvez você já tenha sentido isso. Olhares estranhos. Pessoas te evitando sem motivo. Rejeições sem explicação lógica. Gente que se afastava sem que você tivesse feito nada. E você começou a se perguntar, será que o problema sou eu? Mas e se não for? E se na verdade a sua presença revela o que os outros tentam esconder? O mundo teme quem brilha sem esforço. E quem carrega um propósito, brilha até no escuro. Por isso, muitos escolhidos passam a vida sendo mal interpretados. Chamados de intensos demais, emotivos demais, espirituais demais, esquisitos demais. Mas essa intensidade é só reflexo de uma alma que sente demais porque foi feita para enxergar o que outros ignoram.
E aí vem o ponto mais difícil. Se Deus te escolheu, por que ele permitiria tantas perdas? A resposta é simples, mas dolorosa. Porque ele não quer que você construa sua identidade sobre aquilo que é instável. Ele tira o que você acha essencial, para mostrar o que é eterno. Você não foi rejeitado. Você foi preservado. Pessoas que você achava que ficariam foram removidas. Planos que pareciam certos colapsaram. O que você acreditava que era amor se revelou egoísmo disfarçado. Porque Deus quer te punir, mas porque Ele está te preparando. E parte da preparação é a separação. O escolhido anda com multidões, mas pertence ao céu. Por isso se sente sozinho mesmo cercado de gente. Por isso se cala quando todos gritam. Por isso ouve o que ninguém escuta. E aqui surge outro sinal claro. Sua vida nunca foi normal. Você tenta viver como os outros, mas sente que está sempre nadando contra a corrente. Quando está perto de se acomodar, algo te desinstala por dentro. Você até tenta se adaptar, mas parece que sempre tem algo errado com você. E o mais estranho, você já pensou em se sabotar. Já quis fugir do propósito. Já orou pedindo para ser só mais um. Mas mesmo assim, Deus te encontra. Mesmo no seu pior dia. Mesmo no seu pior erro. Mesmo quando você acha que ninguém te vê. Porque o chamado não depende da sua vontade. Ele é maior que você. Ele é eterno. E lembra daqueles momentos em que algo te impediu de ir? De entrar num lugar? De aceitar um convite? Ou até mesmo de confiar em alguém que parecia inofensivo? Isso não foi paranoia. Foi discernimento. Foi proteção. Foi o céu dizendo: esse caminho não é para você. Você não está vivendo à deriva. Está sendo guiado, mesmo quando não entende. E essa condução tem um preço alto. Ela exige renúncia. Ela exige fé sem provas. Obediência sem mapa. E aí vem mais um sinal. Você sempre é testado naquilo que mais deseja. Quem quer amor é provado na solidão. Quem quer paz é testado no caos. Quem quer servir é tentado pelo orgulho. Parece castigo, mas é preparação. Deus não entrega missão grande para quem não suportou a dor pequena. E o seu deserto não é uma punição. É uma incubadora divina. Não se engane. O silêncio de Deus não é ausência. É o som da construção. Durante muito tempo, você achou que estava quebrado, que o problema era você, que era frágil demais, estranho demais, espiritual demais. Você se perguntava: por que eu sinto tanto? Por que tudo me afeta mais que os outros? Por que eu não consigo simplesmente viver como todo mundo? Mas então, algo começou a mudar. Não foi uma grande revelação. Não foi uma luz brilhando no céu. Foi algo sutil, quase imperceptível. Um tipo de despertar silencioso. Começou quando você passou a perceber padrões, repetições estranhas, ciclos que se repetiam até que você finalmente prestasse atenção, pessoas indo embora, e só depois você descobria que era livramento, portas que se fechavam, e mais tarde você percebia que atrás delas havia armadilhas, planos frustrados, que, no fundo, estavam te impedindo de desviar da rota certa. E aí veio o choque. Aquela pergunta que te atravessou feito flecha. E se tudo o que eu achei que era sofrimento era proteção? Foi aí que você entendeu. Deus não estava te punindo. Ele estava te separando, te treinando, te posicionando. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, Deus estava escrevendo a parte mais importante da sua história, no secreto. E então vem a reviravolta. Você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Esse é o momento em que o escolhido deixa de ser vítima e começa a se tornar instrumento. Você percebe que a dor não te destruiu, ela te transformou. Ela te deixou mais sensível à dor do outro, mais atento às coisas do alto, mais disponível para escutar, não só com os ouvidos, mas com o espírito. E sabe o que é mais bonito? O que te quebrou também te curou. Não de uma vez, não com fórmulas prontas, mas aos poucos,
Como quem molda barro com cuidado, Deus foi te reconstruindo, pedaço por pedaço, silêncio por silêncio. Lembra daquela oração que parecia não ter sido respondida? Hoje você entende que foi, mas de um jeito muito melhor do que você imaginava. Lembra daquela vez em que você pensou que era o fim? Hoje você olha para trás e vê que era o começo da sua maturidade. Porque o escolhido passa por tudo ao contrário. Enquanto o mundo te dizia para correr, Deus dizia, espere. Enquanto todos celebravam conquistas, você era chamado para o jejum. Enquanto a maioria buscava visibilidade, você era escondido para ser trabalhado. E agora você vê, aquele silêncio era a linguagem mais profunda que Deus podia usar. Ele não queria te impressionar, queria te ensinar a discernir. E quando você aprende a discernir, tudo muda. Você percebe que nem todo não é rejeição. Nem toda porta fechada é perda. Nem todo afastamento é abandono. Às vezes, é Deus dizendo, você já está pronto para enxergar com meus olhos. O escolhido, depois de ferido, vira cura. Depois de humilhado, vira referência. Depois de desacreditado, vira resposta. Mas não se iluda, não será fácil. A guerra espiritual continua, mas agora você sabe quem é. E isso muda tudo. Chega uma hora em que as respostas já não importam tanto. Você já chorou, já lutou, já pediu explicações, mas agora você apenas respira e observa. É estranho, porque por fora nada mudou, mas por dentro você não é mais o mesmo. O que antes te desesperava, hoje te ensina. O que antes te paralisava, hoje te molda. Você aprendeu a aceitar que algumas perguntas não terão resposta nesta vida. E tudo bem, porque a fé de verdade é seguir mesmo sem entender. O escolhido, depois de passar pelo deserto, não volta igual. Ele volta com uma lente nova, uma forma diferente de olhar para tudo. E percebe que o que antes parecia ausência era, na verdade, estratégia. O silêncio de Deus não é castigo, é confiança. Quando o céu se cala, é porque ele confia que você já ouviu o suficiente para continuar. E então você para de exigir provas. Começa a reconhecer sinais. A sensibilidade aumenta. Você passa a discernir o espiritual nas pequenas coisas. Numa conversa simples, numa frase aleatória, numa lembrança que vem do nada. E aí, o tempo desacelera. Você começa a viver diferente, não com pressa, mas com propósito. E algo curioso começa a acontecer. As pessoas passam a te procurar, pedem conselhos, confiam em você, e às vezes você fala algo e se surpreende consigo mesmo. Eu não sabia que tinha isso dentro de mim, mas você não tinha. Foi o Espírito em você. Você se torna uma voz que ecoa no silêncio dos outros. Não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a habitar o mistério sem perder a fé. É aqui que o escolhido deixa de viver para si. Ele entende que sua vida é uma ponte entre o céu e quem ainda não sabe onde está. Você vira cura, mesmo ainda em processo. Vira direção, mesmo ainda com dúvidas. Vira refúgio, mesmo ainda enfrentando guerras por dentro. E tudo isso sem ser visto, sem ser aplaudido, sem ser compreendido. Porque ser escolhido é servir sem holofote, é obedecer no escuro, é continuar mesmo cansado. Mas essa obediência silenciosa é o som mais alto no céu. Você começa a orar diferente. Em vez de Senhor, muda minha vida, você diz, Senhor, muda minha visão. E aí, o milagre acontece, não fora, mas dentro. Você não é mais guiado por sinais externos. Você é guiado pela paz interior. E paz não é ausência de guerra. É confiança no meio dela. É saber que, mesmo cercado, você está guardado. É saber que, mesmo em silêncio, o céu ainda está escrevendo. E que o final da história sempre foi sobre algo muito maior do que você imaginava. Você passou a vida tentando entender por que não conseguia se encaixar. Tentou se moldar. Tentou se calar. Tentou se esconder em versões que não eram suas. Tentou ser menos para caber.
Ser normal para não incomodar. Ser invisível para não decepcionar. Mas agora, talvez, comece a entender. Você não nasceu para o conforto da aceitação. Nasceu para o desconforto da transformação. E transformação dói. Ela rasga, ela expõe, ela exige, ela separa. Mas também, ela liberta. Você não foi chamado para repetir padrões. Foi chamado para quebrá-los. Não foi escolhido para manter o status quo. Foi escolhido para provocar mudança. E por isso sua jornada foi tão diferente. Porque quem carrega um propósito incomum enfrenta lutas incomuns. Passa por perdas incomuns. Recebe silêncio em vez de mapas. Mas essa ausência de certezas é o que te ensina a andar por fé. É o que desenvolve a sua audição espiritual. É o que tira o controle das suas mãos e entrega sua confiança ao céu. Porque o chamado de Deus não é um prêmio, é uma missão. Você não foi escolhido para vencer. Foi escolhido para suportar, para continuar mesmo quando tudo grita pare, para levantar mesmo quando a alma está em pedaços, para obedecer mesmo quando parece injusto. E sabe por quê? Porque a sua vida é resposta de oração de alguém que você nunca viu. A sua história é semente que vai frutificar em outros que ainda nem nasceram. Você não é o centro. Você é canal. E isso é lindo, mas exige humildade. Porque às vezes o escolhido só entende o porquê quando tudo já passou, quando já não há mais palco, quando o tempo já apagou as feridas, mas deixou as marcas. E cada marca conta uma história, e cada história carrega uma chave para abrir cadeias em outras vidas. Então não ignore o que você viveu. Não desvalorize o que você suportou. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Elas não são falhas, são mapas, são testemunhos silenciosos de que Deus passou por ali. E se você chegou até aqui, se está ouvindo isso agora, é porque, de alguma forma, o céu está te lembrando. Você carrega mais do que imagina. Você tem algo que o mundo não pode dar, e por isso também não pode tirar. Você tem um selo, um sopro, uma missão, e talvez ninguém entenda. Tudo bem, não foram eles que te chamaram. Foi Deus, no secreto, no invisível, no intocável. E agora, a escolha não é mais dele, é sua. Você aceita carregar essa luz mesmo quando ela queimar? Você aceita continuar mesmo sem aplauso? Você aceita amar, mesmo sem retorno? Porque o céu já te escolheu. Agora, é a sua vez de escolher o céu. Ser escolhido por Deus não é um caminho cheio de flores. Na verdade, muitas vezes, é um caminho feito de espinhos, colocados por mãos que deveriam te proteger. Você conhece a história de José? Filho de Jacó, ainda jovem, ele teve sonhos. Mas não eram sonhos comuns, eram visões proféticas, sinais de que sua vida seria grande, honrada, levantada. Mas logo depois desses sonhos, vieram os pesadelos. Seus próprios irmãos o traíram. Primeiro quiseram matá-lo, depois jogaram-no num poço, e por fim, o venderam como escravo. Tudo isso porque ele era diferente, porque carregava algo que os outros não entendiam, porque tinha uma visão que os incomodava. E essa é a marca dos escolhidos. Eles sofrem não apenas pelas lutas externas, mas pelas facadas internas. É fácil suportar o ataque de um inimigo. Difícil é suportar o abandono dos irmãos. Difícil é ver quem você ama te colocar num buraco e ir embora como se você fosse descartável. Mas o mais impressionante, Deus permitiu tudo isso. Não porque tinha prazer no sofrimento, mas porque estava construindo um caminho que ninguém mais conseguiria trilhar. José virou escravo. Depois, servo. Depois, foi acusado injustamente e jogado numa prisão. Foram anos de silêncio, anos de injustiça, anos em que tudo parecia dizer: você não é especial, você foi esquecido, você perdeu, mas o céu ainda estava escrevendo. O poço não era o fim, a escravidão não era o fim, a prisão não era o fim. Tudo isso era parte do plano. E um dia, o cenário virou. O último se tornou o primeiro. O rejeitado se tornou o governador do Egito. E o mais poético, ele não usou seu poder para se vingar.
usou para salvar, inclusive, aqueles que o... Porque o escolhido entende. A dor não é desculpa para a amargura. Ela é ferramenta para a maturidade. José entendeu que não foi traído. Foi redirecionado. E você? Talvez esteja vivendo seu poço agora, ou talvez sua prisão emocional. Talvez ache que sua história parou. Mas lembra, se você foi escolhido, o fim nunca é o fim. É só o cenário anterior à virada divina. Ser escolhido por Deus é quase sempre sinônimo de ser ignorado pelos homens. Davi era apenas um pastor de ovelhas, o mais novo dos irmãos, sem aparência imponente, sem status, sem posição, apenas um menino comum aos olhos dos outros. Mas enquanto os homens olhavam para a estatura dos filhos de Jessé, Deus olhava para o coração daquele que estava do lado de fora da festa. A cena é conhecida. O profeta Samuel chega à casa de Jessé para ungir um novo rei. O pai reúne todos os filhos, menos Davi. Sim, o escolhido nem foi lembrado, nem sequer foi considerado. E talvez você conheça essa sensação de ser sempre o último. Esquecido, o fora da roda, o que ninguém espera nada, o que ninguém aposta. Mas aí está o paradoxo. Deus gosta de começar pelo que o mundo descartaria. Ele não se impressiona com títulos, não se curva para reputações, ele enxerga além da superfície. Enquanto Davi cuidava de ovelhas, estava sendo treinado, sozinho, no anonimato. Matou o leão, matou o urso, aprendeu a guerrear sem plateia, aprendeu a ser fiel sem ser visto. E por isso, quando a oportunidade chegou, ele estava pronto. Não no padrão, mas no nível espiritual que Deus exige dos que foram chamados. Você percebe? Enquanto os outros estavam sendo exibidos, Davi estava sendo preparado, porque o céu tem um padrão diferente. E talvez você também tenha sido ignorado por familiares, por líderes, por pessoas que você admirava. Talvez te disseram: você não tem perfil, você não é pronto, você não é como os outros. Mas Deus viu o que ninguém viu. E enquanto todos olhavam para os mais fortes, ele apontou para você. Porque ele conhece os que foram moldados no secreto. Ele honra os que são fiéis mesmo quando ninguém está aplaudindo. E o mais bonito? Davi não precisou se impor. Não precisou se promover. Não precisou forçar nada. A unção foi até ele. O óleo só desceu quando ele chegou. E com você será assim. Você não precisará forçar portas. Você não precisará implorar atenção. Você não precisará se moldar para caber em lugares apertados demais para sua missão. O céu sabe onde você está. E quando for o tempo, a unção vai te encontrar. Antes mesmo de nascer, Jeremias já havia sido escolhido. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa foi a primeira coisa que Deus disse a ele. Uma escolha divina, antiga, irrevogável. Mas o que veio depois não foi glória. Foi dor, rejeição, solidão. Jeremias não pediu esse chamado, não correu atrás de púlpito, não buscou fama profética. Ele apenas foi escolhido. E o que recebeu em troca? Zombarias, traições, lágrimas em silêncio, profecias ignoradas, a alma em ruínas. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Pediu para Deus calar sua boca. Quis fugir, desistir, desaparecer. Ele gritou: não falarei mais no nome do Senhor. Mas logo em seguida, confessou algo poderoso. Mas a sua palavra era como fogo dentro de mim, encerrado nos meus ossos. E eu me cansei de contê-la, e não podia. Você entende? O verdadeiro chamado não é uma carreira, é uma chama. E por mais que doa, por mais que pese, você não consegue ignorar, não consegue se calar, não consegue seguir com vida normal, porque o que você carrega te consome. Jeremias sentia dor porque falava o que ninguém queria ouvir, e ainda assim continuava. Continuava, mesmo sem retorno, mesmo sem alívio, mesmo com o coração despedaçado. E isso é o que muitos esquecem. Ser escolhido não é sobre vencer no palco.
É sobre suportar no escuro. É sobre manter a voz firme, mesmo com os olhos cheios d'água. Jeremias não terminou sua missão ovacionado, mas terminou obediente. E isso basta. Porque, no fim, não é sobre ser lembrado pelos homens. É sobre ser fiel ao que o céu te confiou. E talvez você esteja aí agora, cansado, querendo parar, se perguntando se vale a pena. E eu te digo com todo amor, vale. Não pelo que você vê agora, mas pelo que você ainda vai ver. Você foi separado, consagrado, chamado antes mesmo de entender. E mesmo que queira fugir, você não vai conseguir. Porque dentro de você há um fogo. Maria era só uma menina. Simples, silenciosa, sem posição, sem títulos, sem status. Mas o céu a escolheu. E o anjo veio com uma saudação que ecoa até hoje. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor está contigo. Mas o que veio depois não foi um castelo. Foi conflito, foi risco. Foi um plano incompreensível aos olhos humanos. Ela ouviu que geraria o filho do Altíssimo, mas não era casada. E vivia numa sociedade onde engravidar antes do casamento era sentença de morte. Maria tinha todo motivo para dizer não, mas ela escolheu o contrário. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você consegue sentir o peso disso? Ela não pediu garantias, não exigiu explicações, não pediu sinais, mapas, nem promessas humanas. Ela só confiou. E isso é o que mais assusta no chamado. Ele exige renúncia sem contrato, entrega sem clareza, fé que anda antes de ver. Maria foi chamada para algo eterno, mas sua trajetória foi marcada por dor humana. Desde o início, a fuga para o Egito, o medo da perseguição de Herodes, a perda do filho no templo aos 12 anos, o silêncio que cercou a juventude de Jesus. E, por fim, a cruz. Ela estava lá. Viu o filho pendurado, o céu em trevas, as promessas aparentemente mortas. Mas ela não fugiu. Ela permaneceu. Porque quem é escolhido não corre da cruz. Carrega, chora, sangra, mas permanece. E depois da dor, veio a ressurreição. E depois da perda, veio a glória. E depois do não entendo, veio o valeu a pena. Maria nos ensina não precisa saber tudo. Só precisa estar disponível. O chamado não exige respostas, exige presença. E talvez essa seja a sua lição hoje. Você não precisa entender tudo o que está vivendo. Só precisa dizer, eis-me aqui. Porque o que Deus quer não é a sua perfeição, é a sua entrega. Não é a sua força, é a sua disposição. Não é o seu plano, é a sua rendição. O resto, Ele faz. No fim, não é sobre entender, é sobre escutar. Não é sobre ter força, é sobre não soltar a mão que te guia. Escolhido por Deus não é um título. É um fardo leve para quem ama o propósito mais do que o conforto. Você talvez se sinta pequeno, mas o céu te chamou pelo nome. Talvez o mundo ainda não veja, mas o invisível já te reconheceu. E se hoje, em silêncio, algo dentro de você está ardendo, é porque o Espírito está te lembrando. Você não está perdido. Você está sendo preparado. Então continue, mesmo sem ver, mesmo sem resposta, mesmo sem certeza, porque a promessa nunca dependeu das circunstâncias. Ela depende da fidelidade de quem fez a promessa. Você foi escolhido, e isso ninguém pode tirar de você.